Shalom. Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar ao nosso Salvador, ao nosso Senhor, ao Eterno. E neste dia eu quero trazer um estudo, uma palavra que nos relata de um homem que, pela palavra, não é relatado nenhuma falha dele. É um homem que realmente obedeceu a todos os comandos, as ordens recebidas do Eterno. E ele não obedeceu depois de questionar, ou depois de reclamar, ou demorou para obedecer, não. Em todas as ocasiões, assim que o Eterno lhe falava, lhe ordenava, ele prontamente o fez. Quem é este homem? É um homem talvez não muito conhecido. É conhecido, mas pouco se fala sobre ele, pouco se estuda e pouco nós talvez tiramos de exemplo para a nossa vida. Talvez justamente por ser um homem que nós não encontramos falhas, mas nós encontramos um exemplo para seguir. E às vezes é mais fácil a gente aprender, querendo aprender pelo erro do outro, mas ele, como ele não é relatado nenhum erro dele, mas sim simplesmente a sua obediência, talvez por isso seja pouco mencionado quando nós falamos da palavra do Eterno. Quem é este homem? É um homem que foi exemplo não só como marido, mas também como pai. Um homem que cumpria a lei dos homens e a lei de Deus. Um homem que não se vangloriava, mas que, na sua simplicidade, cumpriu tudo aquilo que o Eterno lhe determinou. Assim nós podemos falar deste homem, talvez como sendo o primeiro homem da Brita da Chá, que pudesse ser incluído em Hebreus 11, nos heróis da fé. Um homem que confiava, porque ali em Hebreus 11 fala-se da fé, da confiança, e esse homem nos mostrou pela sua vida uma confiança plena e extraordinária no Eterno, e nós podemos ver isso, só pode ter isso alguém que tem uma comunhão íntima com o Eterno, e esse homem eu creio que tinha. De que homem que será que eu estou falando? Estou falando daquele que foi escolhido, juntamente com Miriam, Maria, para ser o pai, os pais do nosso Mashiach. Creio que o Eterno não escolheu só Maria, ele escolheu o casal. Ele escolheu Yosef, ele sabia quem era o seu noivo. Porque se Miriam tivesse um noivo que não confiasse, que não obedecesse e que não tinha uma comunhão com o Eterno, a história de Miriam talvez seria outra. Por quê? Porque Miriam estava noiva quando ela se encontrou grávida do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, a palavra nos fala. E quando o seu noivo, Yosef, descobre que ela está grávida, ele não age de uma maneira impiedosa, mas com misericórdia, com justiça. Ele era um homem correto e que não se alegrava. Talvez nesse momento imaginamos. Ele não tinha ainda tido a revelação do Eterno. Saber que a sua noiva
estava grávida e ele sabia que não era dele. Fosse qualquer outro, ficaria indignado, furioso, exporia tudo aquilo e Miriam seria apedrejada. Sim. Mas Iosef mostra um caráter amoroso, um caráter justo, um caráter de quem conhece a Taná e sabe que não pertence a ele a justiça, mas pertence ao Eterno. E ele age então com misericórdia. E a palavra nos afirma que Iosef, seu futuro marido, era um homem que agia de acordo com a palavra, de uma forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. A vergonha pública seria o apedrejamento. Ela seria condenada e seria apedrejada pelos homens, porque ela estava grávida e não era de Iosef. Nós sabemos que era do Espírito Santo, mas o Eterno escolheu o noivo também de Miriam. Ele escolheu. Ele sabia quem era Iosef, que era um homem justo. E neste momento, ao novamente ter colocado ele à prova, que nós podemos ver, e vendo o seu coração amoroso, o seu coração misericordioso, o Eterno se revela a ele. Sim, após ele ter tomado esta decisão, nos diz aqui a palavra em Matitial 1:19, vamos ler agora o 20. Mas, enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e lhe disse: Iosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Sim, Iosef, em sonho, ele tem esta ordenança do Eterno. Deus fala com ele que Miriam está grávida do Espírito Santo. Ele poderia questionar, mas é um sonho? Será que foi o Eterno mesmo? Não. Iosef, ele tem comunhão com o Eterno. Ele conhece quando o Eterno, ele tem discernimento de espírito, ele tem sabedoria do Eterno. E ele, a palavra afirma, quando Iosef despertou, logo ao despertar do sono que ele estava, fez o que o anjo de Adonai lhe dissera, levou Miriam para sua casa como sua mulher, mas não teve relações com ela até o nascimento do filho. Sim, a palavra afirma, ele não demorou para decidir. Assim que ele acordou, ele tomou atitude e ele fez o que o Eterno determinou para ele. Ele tomou a Maria, a Miriam, e levou para sua casa, evitando maledicência, né, da população que vivia ali. Ele levou ela para sua casa. Sim. E nós podemos ver que Iosef era um homem que cumpria com seus deveres. Logo após, poucos meses se passaram, creio que em torno do 7º, 8º mês, saiu o decreto do imperador Augusto. Sim,
sai o decreto do imperador Augusto dizendo que todos deveriam fazer o recenseamento na sua cidade natal. E Iosef é da cidade de Efrata, atual Belém, chamada também de Beit Lehem, que significa casa do pão. Esse decreto faz com que Iosef e Miriam tenham que viajar em torno de 176 quilômetros, que é a distância entre Nazaré até Belém. E esse percurso não é um percurso fácil, porque Nazaré fica no litoral, ao nível do mar. Bethlehem é uma cidade que fica a 750 metros de altitude. Eles têm que subir montanhas, um percurso que naquela época não havia estradas pavimentadas. Eles têm um percurso difícil, mas eles obedecem. Eles obedecem à lei do homem, e obedecendo à lei do homem, eles estão cumprindo, fazendo com que as promessas do Eterno venham a se cumprir, porque na palavra do Eterno era afirmado que o Salvador haveria de nascer em Efrata. Ali, assim, eles cumprem um decreto de homens e fazem com que a palavra do Eterno seja cumprida também. Então nós podemos ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade do Eterno. Sim, decretos de homens também nos levam de acordo com a vontade do Eterno. Se o Eterno permitiu, é isso que devemos fazer. Sim. Quem era Iosef? Iosef era da tribo de Judá. Ele era carpinteiro. Carpinteiro naquela época, hoje nos nossos dias, geralmente você fala de carpintaria, se refere somente a trabalhar com a madeira. Naquela época, o carpinteiro não trabalhava só com a madeira, mas também com pedra. Porque na terra de Israel, muitas casas eram construídas por meio de pedras. A madeira era escassa. E Iosef, então, era carpinteiro, tanto na construção de casas, que poderiam ser de madeira ou de pedra, como também, provavelmente, a carpintaria também a construção de móveis, naquela época, bancos, cadeiras, coisas que eram necessárias, arcas, né? Vamos dizer, arcas, caixas aonde eles guardavam materiais que eles tinham. Sim, este era o trabalho de Iosef, e é com este trabalho que ele sustentou sua casa, sua família, com o trabalho de carpintaria. Sim, Iosef sempre fez a vontade do Eterno. Ali ele leva agora Miriam até Efrata, um caminho dificultoso, um caminho difícil, quando eles chegam em Belém. Um período de recenseamento, vamos dizer, um local onde, vamos dizer, está acontecendo um grande acontecimento. Todas as pessoas que eram daquela região tinham que ir até lá. Ele chega na casa de parentes, porque ele era de lá, e a casa já está cheia, não tem mais espaço para eles. E quando nós vemos ele, então, a palavra nos afirma que eles ficaram junto com os animais. Mas os animais ficavam como nos nossos dias, hoje tem uma estrebaria lá fora, alguma coisa? Não.
dentro da cultura, dentro do sistema daquela época, as casas eram feitas geralmente em 2 andares. O de baixo era onde ficavam os animais. E em cima, com uma escada, ficava a residência da casa. Então, não havia mais lugar aqui em cima. Então, eles ficam embaixo, junto com onde ficavam os animais. E ali cumpriu-se os dias do nascimento de Yeshua. E nós podemos ver pelo relato quem foi que ajudou Maria a dar à luz. Provavelmente Yosef é que estava com ela auxiliando e fez o parto de Yeshua. Ele foi aquele que ajudou o Filho de Deus a nascer neste mundo, quando ele veio e que nasceu de Maria. E ele é cumpridor não só das leis dos homens, mas também da lei do Eterno. Nós podemos ver isso quando ele, ao 8º dia, ele cumpre com a ordem da Brit Milã. A ordem da Brit Milã, nós podemos ver esse relato escrito aqui no livro de Lucas 2, 21, nos diz o seguinte: no 8º dia, data da realização da Brit Milã, que é a circuncisão, foi-lhe dado o nome de Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes de sua concepção. É no 8º dia, no momento da circuncisão, que é declarado o nome da criança. Até nos dias de hoje em Israel, o nome da criança só é revelado no momento da sua circuncisão, ao 8º dia. E ele cumpriu com esta ordem da Taná, da Torá. E também nós podemos ver outra coisa que nós podemos verificar aqui, é que Yeshua foi realmente o primogênito de Yosef. Pelo menos pelas escrituras nos dá para perceber isso. Por quê? Porque no 40º dia, o dia que a Torá afirma que os primogênitos devem ser apresentados, aliás, toda criança deve ser apresentada, mas os primogênitos devem ser resgatados. De acordo com o texto que nós encontramos em Êxodo, Shemot 13, 12, 13 e 15. Eu quero ler só parte de cada um dos versículos. Você pode olhar em sua casa, talvez posteriormente, confirmando todo o texto, que nos diz assim, no 12, só a primeira parte: separe para Adonai todos os primogênitos que saem do ventre. Mas no final do versículo 13, com relação aos primogênitos dos seres humanos, você deve resgatar todo primogênito. E no versículo ainda 15, final, mas o meu filho primogênito eu resgato. Sim, esse resgate deveria acontecer, por quê? Porque na saída, no Pessach, a saída do povo do Egito, houve a morte de todos os primogênitos, e os primogênitos de Israel foram salvos pelo sacrifício de sangue, e esse sacrifício precisava ser cumprido com todo primogênito a partir de então na terra de Israel. E aqui nós podemos ver na palavra em Lucas ainda 2:22 que Yosef cumpriu com esta ordenança que o Eterno determinou lá em Shemot 13. Sim, fala o seguinte: ao chegar o
tempo da purificação deles, de acordo com a Torá de Moshe. Yosef e Miriam o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai, como está escrito na Torá. E Adonai, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai, e também para oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. E pelo sacrifício que eles fazem, nós podemos perceber que eles não são pessoas abastadas, pessoas ricas. Eles fazem o sacrifício com as pombinhas, que eram aquelas que tinham menor custo para você poder resgatar o primogênito de acordo com o que está escrito na Torá de Moshe. Sim. Então aqui nós podemos perceber que Yosef era conhecedor da palavra e cumpria a palavra, não só conhecedor, mas cumpridor da palavra, porque muitos conhecem, mas poucos cumprem a palavra. A palavra nos diz assim: antes importa obedecer? Sim, Yosef cumpria com aquilo que ele conhecia e ele fazia exatamente o que era pedido no dia, na hora, no momento. Ele não procrastinava, ele não deixava para depois. Sim, aqui nós podemos ver. E daí, o que acontece? Eles voltam, 40 dias do nascimento de Yeshua. Ele volta para Belém, para Efrata. E ali ele permanece durante um período, dá para nós entendermos por quê. Porque nós vemos daí acontece o quê? A visita dos magos do Oriente, que chegam até o rei Herodes e pedem pelo rei dos judeus que tinha nascido. Herodes se assusta nesse momento, manda os magos irem e retornarem a ele, para ele poder eliminar esse menino. Mas como os magos são avisados por meio de sonho também, e eles retornam por outro caminho e não retornam para o rei, ele manda os profetas analisarem as escrituras para saber aonde nasceria o rei dos judeus. E esses estudiosos da palavra, eles dizem então ao rei que essa criança deveria nascer em Betlehem, casa do pão. E assim, ele vai determinar um decreto que vai eliminar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então nós podemos perceber que ele tem um conhecimento e ele tenta eliminar o Filho de Deus. Mas antes disso acontecer, quando os magos retornam para suas terras, nós podemos ver que ao eles saírem, depois que partiram eles, um anjo de Adonai apareceu novamente a Yosef em um sonho novamente. Ele disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga para partir. Herodes procura pelo menino para matá-lo, diz o anjo. Então ele se levantou, Yosef se levantou. E demorou 1 mês? Não. Ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu durante a noite mesmo para o Egito. Está escrito isso em Mateus 2, 13 a 14. Sim, ele cumpre na mesma hora. Será que ele já não tinha conquistado alguma coisa, tinha sua casinha, tinha suas coisas ali?
ele abandona tudo. Ele larga tudo, ele pega a esposa e o filho e foge para o Egito. E essa viagem não é uma viagem curta. De Belém até o Egito, pela arqueologia, eles dizem que Iosef andou mais de 2.000 quilômetros. Se nós vermos nos dias de hoje, geralmente dá em torno de, pelo que eu pesquisei, em torno de 570. Nós podemos ver quanto que dá o percurso até lá. Hoje, 567 quilômetros de Belém ao Egito. Mas nós sabemos que naquela época não havia estradas como existem hoje. Eles tiveram que andar fugindo, talvez indo longe de soldados, de pessoas que eles poderiam ser perigosas, que poderiam conhecer e perceber e levá-los de volta para o rei Herodes. Eles tiveram que andar por um caminho desconhecido até chegar no Egito. Provavelmente ali eles ficaram de 1 a 4 anos, até que o Eterno novamente fala com Iosef. Novamente, eles já deviam estar mais ou menos estabelecidos, ele trabalhando com a sua profissão, que era carpinteiro, sustentando a sua casa. Ele recebe daí novamente em sonho a ordem de partir. Nos fala isso novamente em Matitial 2:19. Depois da morte de Herodes, um anjo de Adonai apareceu em sonho a Iosef no Egito e disse: levante-se, pegue o menino e sua mãe e vá para Eretz Israel, pois os que procuravam matar o menino estão mortos. Então ele se levantou, pegou o menino e sua mãe e foi para Eretz Israel. E novamente nós vemos a prontidão em ele cumprir aquilo que o Eterno determina a ele. Ele não procrastina, ele não se demora, ele não questiona. Entretanto, ao ouvir que Arquelau tinha sucedido seu pai Herodes como rei em Judá, temeu ir para lá. Avisado em um sonho, novamente um sonho, dirigiu-se para a região de Galil e se estabeleceu em uma cidade chamada Nazaré. Para cumprir o que foi dito pelo profeta, ele será chamado Nazireu. Sim, nós podemos ver que Iosef teve sua vida conduzida por sonhos que ele recebeu do Eterno, ordens que ele recebeu em sonhos. E em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele deixou de obedecer. Este homem foi um homem que confiou plenamente no Eterno, na provisão do Eterno, sem se apegar a nada, mas somente se apegando à ordem do Eterno em sua vida e de sua família. Aqui nós podemos ver que então ele permanece ali. Creio que Yeshua nesse momento devesse ter seus 5, 6 anos. E a partir deste momento nós sabemos que Nazaré, como nós falamos, até Jerusalém, está em torno, Belém fica a 8 quilômetros, até Jerusalém, aonde eram comemoradas as festas de peregrinação, dava em torno de 170 quilômetros, mais ou menos. E ele, todos os anos, ele vai com sua família para a festa de Pêssar em Jerusalém. E nós temos o último relato sobre
sobre a vida dele aqui, não o último relato, mas um dos últimos relatos que nos fala exatamente isso, que todo ano, aqui novamente em Lucas fala o seguinte, todo ano os pais de Yeshua iam a Jerusalém para a festa de Pêssar. Quando Yeshua estava com 12 anos de idade, aconteceu um evento diferente. Era a mesma festa que eles iam todos os anos. Só que neste ano, ao eles regressarem, eles iam em comitiva, iam muitas famílias, porque todas as famílias de todas as regiões de Israel, elas subiam a Jerusalém para essa festa, que era a determinação do Eterno. Todos deveriam se dirigir a Jerusalém. E a comitiva era enorme. Yeshua já era um menino de 12 anos, já tinha certa independência, e eles já deveriam ter outros filhos, como nós podemos ver, Tiago era um dos filhos, que posteriormente se tornou um dos pais da fé em Jerusalém. Nós temos o livro de Tiago também, né? Eles estão retornando para a sua cidade durante o dia, todo mundo andando. Quando vai chegar a noite, eles vão cadê? Pensando que Yeshua estava com seus amigos, eles não o encontram, procuram e não encontram. Então eles regressam até Jerusalém e o encontram no templo. Sim. E daí nós podemos ver novamente, nós vemos o relato de Maria, porque eu creio que o relato de Lucas aqui, ele é riquíssimo. E ele provavelmente pegou essas informações com a própria Miriam, Maria. Neste período, quando creio que Yosef já não vivia. E aqui nós podemos ver o quê? Que quando eles retornam e eles encontram Yeshua no templo, discursando para os doutores da lei, Miriam fala assim, os dois chegam ali, e Miriam fala assim, quando seus pais o viram, está relatado isso em Lucas 2, a partir do versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos e muito preocupados. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos e sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso com a gente? É a mãe que questiona. Yosef parece que sente, percebe, sabe o que ele está fazendo. A mulher, como sempre, é a mais preocupada, né? Tem os seus... Então ela fala, seu pai e eu estávamos muito preocupados procurando por você. Aqui nós percebemos o cuidado, a preocupação, o zelo também deles para com ele, a busca, o cuidado. E ele lhes disse então, né? Cumpre para mim fazer a vontade do meu Pai eterno, do meu Pai celestial. Sim, aqui nós vemos novamente um Yosef, um pai zeloso, cuidadoso, que guarda, protege, cuida de sua família. Sim, nós podemos ver isso aqui agora. Quem é Yosef? Quem é este homem que foi um pai, foi um professor, porque creio que ele ensinou a profissão de carpinteiro também para Yeshua. E Yeshua viveu até os 30 anos com seu pai. E creio que seu pai estava vivo quando ele começou o seu ministério. Porque na palavra do Eterno nós encontramos depois também que as pessoas falam assim, quem é esse? Esse não é o filho do carpinteiro?
Nós conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como que ele pode dizer que ele é filho do Deus vivo? Nessa ocasião, nós podemos perceber que Yosef ali ainda está vivo. E este é o último relato que nós encontramos sobre Yosef na palavra do Eterno. Sim, é o último relato que nós encontramos na palavra do Eterno sobre Yosef, que era o pai terreno de Yeshua, que ensinou, que protegeu, que cuidou de sua família com zelo, com cuidado, sustentou a cada um deles. Maria e seus filhos puderam ser quem eles foram, porque teve um pai, um marido que realmente cumpriu com a sua função de esposo e de pai. Podemos ver pelos relatos nas escrituras que Yosef exerceu plenamente o seu papel como marido e pai. Amor, proteção, cuidado, prover sustento, e tudo isso com humildade, obediência, coragem. Foi um homem que se adaptou a determinadas situações e diferentes períodos de sua vida. Quantas mudanças, quantos problemas ele teve que enfrentar. E quantos livramentos ele proporcionou para seu filho, para seus filhos, para sua esposa, por escutar a voz do Eterno e cumprir ela imediatamente. Porque se ele não cumprisse imediatamente, ele estaria deixando a sua família correr perigo. Então nós podemos ver que este homem, ele possuía um discernimento espiritual muito apurado. A sua conexão com o Eterno era total. A sua humildade e a sua entrega ao Eterno eram total. Nós podemos ver que talvez ele fazia exatamente o que o Salmo 37:5 fala. Entrega o teu caminho ao Eterno, confia nele e o mais ele fará. Ele fazia isso da maneira mais perfeita. Uma maneira difícil de fazer. É difícil você largar tudo, abandonar tudo e seguir as ordens do Eterno, sem questionar, sem reclamar. A grandeza espiritual deste homem, que foi escolhido pelo Eterno, sim, para ser o pai terreno do nosso Mashiach. Juntamente com Maria, cuidar daquele que vinha da parte do Eterno, com a missão de ser o nosso Mashiach, o nosso Salvador, é tremenda. Totalmente contraria a história dele, contraria o que o mundo muitas vezes propaga. Sim, exibe um homem que se exalta, um homem que se vangloria. Nós não vemos em nenhuma ocasião ele se vangloriar, mas ele com humildade, ele simplesmente cumpre a vontade do Eterno. A sua grandeza espiritual está no silêncio e na sua simplicidade, na sua obediência diária ao Eterno. Dia após dia, sim, dia após dia, o Eterno lhe determinava e ele cumpria. Sua humildade, desprendimento, desapego, proteção, cuidado com sua família, revelam o homem extraordinário que ele era e nos fazem ver que grandes homens são aqueles que sabem dizer sim ao Eterno, sem dúvidas, sem temor, e esses são os homens dos quais o mundo não é digno.
como nos diz as Escrituras em Hebreus 11. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu creio que Yosef, na Brita da Chá, é um desses homens. Homens que escolhem simplesmente obedecer, cumprindo com primor sua missão concedida pelo Eterno. Não receberam glória aqui neste mundo, mas o Eterno lhes dará a justa recompensa. Sim, o Eterno lhes dará a justa recompensa no reino por vir. Baruch atah Adonai. Amém, amém, amém. Que o Eterno te abençoe e que nós possamos tomar o exemplo de Yosef, a sua obediência, como uma luz a guiar os nossos passos e a cumprirmos a sua palavra e a nos espelharmos nele para cumprirmos aquilo que o Eterno determina a nós, sem dúvidas, mas com total confiança, como Yosef agiu, um homem que fez tudo que o Eterno determinou. Sim, Yosef, o pai, o marido extraordinário, exemplar que nós vimos hoje. Que o Eterno nos abençoe. Amém.